dia, turma, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar hoje nossa aula de Química e vamos fazer a correção das atividades da APC da aula anterior. Vamos lá, então. No exercício número 1 fala: assinale a alternativa que só apresenta sais. O que são sais? Sais são formados a partir da reação de uma base com um ácido. Vamos analisar cada alternativa. Na letra A, NaOH. NaOH é hidróxido de sódio. Ca3PO2, fosfato de cálcio. E NaCl, cloreto de cálcio. Aqui eu tenho dois sais e uma base. Então, essa alternativa já podemos descartar. Na letra B eu tenho NaCl, cloreto de sódio, um sal. CaSO4, sulfato de cálcio, também é um tipo de um sal. E FePO4, fosfato de ferro. Todos são sais. Vamos ver se tem mais alguma. Na letra C, HCl, ácido clorídrico, H2O, que é a água. Então já podemos descartar que temos dois elementos que não são sais. E o último, fosfato de cálcio. Na letra D eu tenho NaOH, hidróxido de sódio, HCl, ácido clorídrico, e H2O2, peróxido de hidrogênio. Então, nenhum dos três são sais. Na de baixo eu tenho HCl, que é um ácido, tenho CaSO4, sulfato de cálcio, e FePO4, que é o fosfato de ferro. Então, a alternativa certa seria a letra B, onde todos contêm somente sais. Para vocês saberem quais são os ânions, lá em cima eu deixei uma tabelinha parecida com essa, que é a mesma tabelinha, onde vocês conseguem ver os ânions que vão ser utilizados, a nomenclatura deles. E o anterior seriam os cátions. Continuando. Número 2. Relacione as colunas apresentando o sal que está presente em cada um dos produtos utilizados no cotidiano. Letra A. Cloreto de sódio, NaCl. Aonde encontramos o cloreto de sódio? Ele é um sal de cozinha. Então, aqui seria a letra A. Carbonato de cálcio. De sódio, desculpa. Na2CO3. O carbonato de cálcio ele pode ter a mesma função que o hidróxido de sódio. Então, ele seria um tipo de uma soda. Então, aqui seria a letra B. Hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é utilizado em fabricações de água sanitária, que é a letra C. E o mármore, ou gesso, também seria feito de carbonato de cálcio. Então, aqui seria a letra D. Opa, pronto. Número 3. Um metal, M, que esse M poderia ser qualquer tipo de metal, forma um nitrato de forma MnO3, 2. O sulfeto deste metal terá a fórmula. Então, vamos olhar aqui na tabelinha. Aqui. O sulfeto. Sulfeto seria aqui. Opa. Esse aqui seria o sulfeto. S2-. Então, sabemos que o sulfeto é S2-. Vamos voltar lá. Aqui, como que é NO3, 2-, se o sulfeto vamos voltar lá na tabela, o sulfeto, a carga é 2-. Vamos lá para o NO2. A carga é menos só. Mas como aqui eu tenho 2, aqui que está identificando tem duas moléculas de NO3, então seria a carga 2-. E o metal teria carga 2+, então. Então, se eu tenho a carga, deixa eu fazer aqui embaixo, se aqui seria M 2+, então, e se a carga do meu sulfato é 2-, ia formar o quê? Se a carga dos dois são iguais, iria anular, então ia ficar MS. Sulfeto e o metal. Então, a alternativa certa seria a letra A.
Na próxima questão. Dentre os óxidos abaixo, qual deles reage com a base formando sal e água? Ou seja, o que pode ser classificado como óxido ácido. Então, o óxido ácido é aquele que reage com uma base forte formando um sal. Aqui eu tenho as alternativas: A, MgO, B, K2O, C, NaO2O, D, SO2 e E, H2O2. Se eu pegar cada um deles e colocar na reação, com um hidróxido, por exemplo, hidróxido de sódio, NaOH, o meu cátion, que é Mg, no outro cátion será Na. Então não irá formar um sal. Nesse caso aqui, também não vai formar um sal, porque aqui eu tenho o meu cátion que irá se ligar com outro elemento. Então não irá formar o sal, irá formar um hidróxido. Nesse caso aqui também vai formar um hidróxido no final. Então, aqui eu tenho o SO2, que seria óxido de enxofre, que forma um sulfato também. Voltando na tabelinha. Quando eu tiver aqui S, eu tenho SO2? Não, eu só tenho SO3. Então, durante a reação, que eu tenho SO2 mais a minha base, por causa do balanceamento, eu vou ter que colocar um número estequiométrico 2. Porque aqui eu tenho Na2, se eu tirasse esse 2, eu tenho SO2 mais NOH. O NOH, o Na, tem a carga mais, porque mais 1, porque é da família 1A. O sulfato, que seria aqui SO3, que seria o sulfito, teria carga 2 menos. Então, vou ter que colocar um 2 aqui. Agora vai ter Na2 mais, que vai se ligar com o SO2, junto com um hidrogênio, que irá formar Na2SO3, que forma um sal e libera junto com ele a água. O peróxido também não forma isso, irá formar água no final. Então a alternativa certa seria a letra D. Na questão abaixo, dentre os óxidos abaixo, qual deles reage com um ácido formando sal e água, ou seja, pode ser classificado como óxido básico? Eu tenho N2O, CaO, CO2, SO2 e NO5. De cara, já conseguimos eliminar umas 3 alternativas. Por quê? Não vou formar um sal de nitrogênio, não tem como formar o sal do dióxido e também não vou conseguir formar um sal do nitrogênio novamente. Aqui eu iria formar um sal, que iria ser um sulfito. E aqui eu poderia formar, junto com o ácido, também um outro sal. Então, se eu pegar o CaO, que é o óxido de cálcio, mais o ácido, irá formar cloreto de cálcio, mais água. Se eu colocasse aqui o SO2, iria formar ácido no final, não iria formar um sal. Então, a alternativa certa seria a letra B. Na última questão, dê a nomenclatura para os sais abaixo. NaCl. Opa. Qual seria a nomenclatura do NaCl? O que seria o Cl? Você vem aqui na tabela, olha, Cl- é cloreto, que seria o ânion. Então, primeiro, cloreto de... Qual que é o nome do cátion? Sódio. Para próxima. Eu tenho Na2SO4. O Na é sódio. E o SO4, vocês veem na tabelinha, olha aqui, SO4, sulfato. Então, primeiro o nome do ânion, sulfato de... E o nome do cátion, sódio. O próximo, eu tenho CaCO3, carbonato de cálcio. Eu venho aqui na tabela, olha o que significa o CO3.
Cadê? CO3. Aqui, carbonato. Então, seria carbonato de sódio. Para o próximo, já vimos que o Cl é cloreto de amônia. O NH4 é amônia. O NO3, vamos lá na tabelinha. O NO3 é nitrato. Vocês têm que olharem bem a quantidade de oxigênio e a carga em cima, tá? Aqui eu tenho o NO3, que é nitrato. O NO2 é nitrito. Então, vai ser nitrato de amônia. E o último que eu tenho, seu SO4. Vamos lá novamente na tabela. O que significa SO4? Eu tenho SO3, 2, aqui, SO4, sulfato. Sulfato, primeiro nome do ânion, depois do cátion. De, o que é seu cobre? Então, a última é sulfato de cobre. Então, turma, por hoje é só. Qualquer dúvida referente à lista, vocês podem me chamar a qualquer momento no WhatsApp. Então, beijos, tchau, tchau, até a próxima.